De Jesus para todo sempre. É um texto maravilhoso que nos traz grandes lições, né? O texto sagrado nos informa que Jesus, mais uma vez, entrou na sinagoga. Era costume dele, né? Chegar nas igrejas, em todas as cidades ali, em Jerusalém, ensinando a palavra do Senhor. E ele entrando nessa sinagoga, lá estavam os fariseus, de costume. Os fariseus sempre estavam ao redor de Jesus, observando para tentar achar alguma fraqueza, acusar de alguma coisa, porque os fariseus não iam para ouvir, para aprender, não. Eles iam tentando acusar Jesus, tentando pegar Jesus em alguma falha, para tirar Jesus de cena, porque havia um ciúme no coração dos fariseus, porque Jesus, na sua simplicidade, arrastava multidões, pregando a verdade, curando os enfermos, expulsando os demônios, fazendo grandes maravilhas. Como os fariseus não tinham esse poder de curar os enfermos, de expulsar os demônios, de fazer grandes maravilhas, eles ficavam ciumados. E multidões seguiam a Jesus. Teve um momento que eles disseram: quem é esse Jesus? Ele não é o filho de José, o carpinteiro? Onde ele aprendeu tudo isso? Ele estudou aonde, né? E ficaram ali se interrogando: mas esse simples homem, filho de um carpinteiro, não tem escolaridade nenhuma, de onde vem tanta sabedoria assim? De onde vem essa capacidade, essa autoridade para expulsar os demônios, para curar os enfermos, para até ressuscitar a morte? De onde vem isso? E os fariseus ficavam só procurando alguma coisa e traziam assuntos que tentando interromper as reuniões de Jesus, os cultos que Jesus fazia, trazendo salvação, libertação e cura. E diz a Bíblia que Jesus viu ali na sinagoga um homem que tinha uma das mãos mirrada, uma mão seca, né, ressecada. E Jesus olhou para ele e disse assim: moço, levanta-te e vem para o meio. Esse texto nos ensina que este homem sempre ouviu, mas nunca tomou a atitude de se aproximar de Jesus. Tem muita gente hoje, nos nossos dias, que também é assim. Vai para a igreja, fica de longe, observando, assistindo o culto, mas nunca, aleluia, participa. Nunca toma atitude para realmente se envolver no culto. Não é preciso chegar na igreja, meu irmão, meu amigo que nos ouve, e fazer parte do culto, adorar a Deus, glorificar a Deus, clamar a Deus, né? Fazer a nossa parte de servir a Deus de coração. Tem muita gente que só vai assistir. Esse homem com a mão mirrada estava ali observando. E Jesus viu ele ali e disse: moço, levante e vem para o meio. É uma promessa que Jesus deixou na sua palavra, que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está exatamente no meio, né? É o lugar que Jesus se apresenta no meio do seu povo para fazer grandes maravilhas. E Jesus fala com aquele homem: levanta e vem para o meio. E o moço levantou e se aproximou de Jesus. Toda pessoa que se aproxima de Jesus, meu amigo, recebe a bênção do Senhor. É só se aproximar com humildade, com temor, com reverência e pedir: Senhor, eis-me aqui. Faz um milagre na minha vida. Peça com humildade, peça com o coração aberto. Se apresente a Deus, se aproxime dele com temor, aleluia, sabendo que ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso. E nós somos apenas servos, devemos nos curvar e pedir humildemente: Senhor, tem misericórdia de mim. Pode ter certeza, quem se aproxima de Jesus sempre recebe o milagre que precisa. E o moço se aproximou de Jesus. E Jesus ficou observando os fariseus. E aí Jesus pergunta para eles: me diga uma coisa, é lícito fazer bem ou fazer mal no sábado? E diz o texto sagrado que eles se calaram. Os fariseus ficaram mudos, esperando o que é que Jesus ia fazer. Porque a pergunta foi lançada: porque, meu amigo e meu irmão, quem não faz o bem, acaba fazendo o mal. Se você pode ajudar e não ajuda, você está fazendo mal. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz o mal, peca. Porque está ao seu alcance, está nas nossas mãos, nós temos a condição de fazer. Deus se agrada das boas obras. Deus se agrada quando nós ajudamos alguém, estende a mão, socorre. Deus se agrada quando o homem faz o bem.
Mas quando o homem não faz nada, nega a bondade, nega, aleluia, ajuda, essa pessoa está fazendo mal. Então Jesus pergunta aos fariseus, me diga aí, é lícito fazer bem ou fazer mal? Porque o Filho do Homem estava ali com autoridade, com poder para curar, para libertar, para transformar a vida. E se ele não fizesse, ele estaria fazendo mal. Então Jesus disse, eu quero fazer o bem. Eu vim fazer o bem. No livro de Atos, no capítulo 10, o versículo 38, diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Olha que coisa gloriosa. Então Jesus foi ungido por Deus para fazer o bem, para curar os enfermos, para realmente mudar a história da humanidade. Quem cria nele, quem se aproximava dele, recebia o milagre. Ele foi ungido, preparado para isso realizar. E ele disse, se eu não fizer o bem, eu estarei fazendo mal. Então me responda vocês, é lícito fazer bem ou fazer mal? E os fariseus não tiveram resposta, ficaram calados. E diz a Bíblia que Jesus olha para o moço e diz, estenda a sua mão para cá. E o moço estendeu a sua mão mirrada. E Jesus estendeu a mão, abençoou, e diz a Bíblia que a sua mão foi restituída, sã como a outra. Olha que coisa gloriosa. Uma mão ressequida, quando ouve a palavra de Jesus, a ordem de Jesus, ela volta a estar como dantes. Começou a carne surgir, os nervos começaram a se mover, a pele ficou normal, tudo voltou ao normal. Aquilo que aos olhos dos homens é impossível, esse Deus maravilhoso torna possível. Quantos cultos esse moço participou, junto ali com os fariseus, e nunca teve esperança de mudança na sua vida. Mas quando Jesus chega, tudo pode mudar. É por isso que eu e você, quando for buscar a Deus, se aproximar dele, tem que crer que ele pode mudar, e não importa o nosso estado, não importa a nossa situação. Estamos nos aproximando daquele que tem todo o poder no céu e na terra para mudar a nossa história. Ele não é um Deus pequenininho que tem poderes limitados, não. Esse Deus da Bíblia, ele é o Criador dos céus e da terra. Ele faz nova todas as coisas. Ele faz coisas espantosas, coisas tremendas, que jamais nós podemos imaginar. Ele faz. Então, meu amigo e meu irmão, nessa noite, vamos nos aproximar desse Deus com fé, com confiança. Qual é a sua dificuldade? Jesus ainda hoje quer fazer grandes coisas na nossa vida. É só nós se aproximar dele. Jesus viu aquele moço ali várias vezes observando, assistindo o culto de longe, tendo uma necessidade e não se aproximou. Foi preciso Jesus dizer, levanta, moço, e vem para o meio. Tenha fé. Estou aqui para isso, para curar os doentes, para levantar os caídos, para curar os enfermos. Estou aqui com o poder para isso. Levanta, moço, e vem para o meio. O moço se levanta e é curado, é liberto e agora glorifica o Senhor. E nessa noite, meu amigo que nos ouve, levante-se, acredita em Deus. Como eu já falei no início aqui, você já bateu em várias portas. Agora levante. Busque no Senhor o seu socorro. Ele está te ouvindo e te vendo. Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está aí. Ele está te vendo. Ele sabe da sua necessidade. Ele te conhece melhor do que ninguém. E ele tem o poder para mudar a sua história. Qual é a sua dificuldade? Qual é o seu problema? E Jesus quer resolver. Jesus quer te ajudar. Jesus quer te curar, meu amigo. Jesus quer fazer grandes coisas na sua vida. Ele te ama.
Ele tem um projeto lindo para você. Se aproxime dele. Busque a ele, porque ele tem bênção para a sua vida. Glórias ao Senhor para sempre. E aqui nós vemos o milagre extraordinário, em que o homem recebeu a cura da sua mão ressequida. Com certeza ele jamais imaginou que Jesus poderia fazer isso. Mas quando ele ouviu a voz do Senhor Jesus chamando, ele atendeu na mesma hora e foi curado. E nessa noite eu quero lhe dizer que Jesus também quer fazer na sua vida. Você que está aí com a vida toda enrolada, sem saber o que fazer. Você que está aí, aleluia, chorando pelos cantos, porque a sua pessoa amada foi embora, te abandonou. Olha, Jesus quer te consolar. Jesus quer te confortar nesse momento tão difícil. Você que está endividado, Jesus quer abrir as portas para você. Creia nele, porque ele disse que tem a chave de Davi, que abre portas que ninguém pode fechar. E também ele fecha a porta que ninguém pode abrir. Só ele tem esse poder, meu amigo, para abrir portas onde não há porta. Talvez você esteja aí, aleluia, triste porque os seus filhos pegaram caminhos errados, que tem lhe trazido muita tristeza. Você que criou com tanto temor, com tanto zelo, com tanta dificuldade, com tantos sonhos e projetos para seus filhos, e agora depois de adultos, cada um pegou o seu caminho e tem lhe trazido tristeza. Eu quero lhe dizer que Deus ainda pode mudar essa situação. Deus pode visitar o coração dos seus filhos e direcionar para o caminho certo, para que ele venha lhe trazer muitas alegrias ainda. Não se desespere. Não pense que está tudo acabado, porque não está. Deus está vendo tudo. Ele quer uma atitude sua. Ele quer que você se levante, se aproxime dele. Peça a ele, porque ele tem bênção para a sua vida. Esse Jesus maravilhoso foi enviado de Deus para trazer solução para todos nós. E graças a Deus por isso, que Deus nos amou de uma tal maneira que enviou o seu Filho para nos socorrer. Então acredite nisso. Deus se importa com você. Talvez você esteja sozinho, abandonado pelos seus melhores amigos. Olha, o nosso melhor amigo é Jesus. O homem é limitado. Todos nós. Como eu sempre falo aqui, talvez alguém lhe decepcionou, mas eu e você também decepciona as pessoas. Não é só as pessoas que nos decepcionam, não. Nós também, sem querer, sem maldade, sem pensar, inconsciente, nós agimos de maneira diferente, que as pessoas se sentem decepcionadas com a gente, triste, né? Então isso acontece porque nós somos seres humanos, somos falhos, sim. Mas Jesus não, Jesus é poderoso, Jesus é fiel. Ele não falha. Quanto mais a coisa está ficando feia, é que ele se aproxima para nos socorrer, porque ele sabe que só ele tem o poder para nos socorrer. Louvado seja o nome de Jesus. Deixa eu perguntar para você, você crê em Jesus assim? Você crê que ele pode fazer grandes coisas na sua vida? Você que está aí doente, o médico até já te desenganou. Ah, não se desespere. Jesus cura. Jesus liberta. Clame por ele aí. Invoque o nome do Senhor. A Bíblia diz que o profeta Isaías visitou a casa do rei Ezequias. Ezequias estava acometido de uma enfermidade incurável. E diz a Bíblia que o profeta foi levar uma mensagem para ele, uma mensagem que era o fim. Deus mandou dizer para ele, diga para o rei, que ele vai morrer dessa doença e não vai viver. Olha, o próprio Deus que disse que ele ia morrer da doença que ele estava doente. E diz a Bíblia que quando o rei recebeu a mensagem, o profeta lhe disse, olha, Deus manda lhe dizer, põe a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. Quando o profeta entregou a mensagem, que virou as costas e saiu, o rei, deitado na cama, doente, virou para a parede e começou a orar, a falar com Deus, dizendo, Deus, lembra-te das coisas boas que eu fiz. Lembra, Senhor, aleluia, que eu andei nos seus caminhos. E diz a Bíblia que ele começou a orar, a clamar a Deus, pedir socorro.
e diz a Bíblia que ele chorou muito. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração, viu as lágrimas e disse para o profeta que ia saindo do palácio: volte, profeta, e diga para o rei Ezequias que eu ouvi as suas orações. Meu amigo que nos ouve, você que está deitado, enfermo, Deus ouve a oração. Deus ouviu a oração do rei ali deitado, sem poder se levantar. E Deus disse: profeta, volte, diga para ele que eu ouvi a oração, vi suas lágrimas e vou lhe acrescentar mais 15 anos de vida. E aí ele se alegrou porque Deus ouviu a oração dele e recebeu. E Deus manda respostas. E ele ficou maravilhado com isso. Então você que está enfrentando um dia difícil, ore a Deus. Clame a Deus. Não é porque você não vê Deus que ele não está te vendo. Ele está te vendo. A Bíblia diz que Deus é espírito. Nós não conseguimos ver ele com os nossos olhos físicos. Mas ele é real. Ele é o Todo-Poderoso. Ele tem poder para mudar a sua história. Então acredite, assim como ele falou para aquele moço: levanta-te e vem para o meio, ele diz para você nessa noite: levanta, homem, acredite que ainda há solução, ainda há saída para o seu problema, ainda há jeito para você. Deus está dizendo que ainda há jeito para a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se Deus diz que há jeito, pode crer, porque algo vai acontecer na sua vida e você vai se alegrar muito para a glória de Deus. Fique com esta palavra. Nós vamos orar por você, vamos clamar a Deus por sua vida, pela sua família, pelos seus problemas. Creia que este Deus maravilhoso vai fazer grandes coisas nessa noite na sua vida, em nome de Jesus.